não é porque a gente está mudando que, na realidade, os nossos superpoderes vão mudar o outro. Mas o que faz a diferença é a nossa própria mudança. A nossa própria mudança transforma o mundo. Mas vamos lá, vamos acolher Manauí. Nesse encontro, a gente é apresentado a Manauí, né? Esse homem selvagem que seria o arquétipo do parceiro ou da parceira, né? Porque a gente não se relaciona só com homens. Do parceiro, da parceira ideal da mulher em pleno equilíbrio com a sua dualidade, tá? Então a gente vai nos aprofundar, mas nós vamos falar também aqui de um arquétipo bem importante, que é o arquétipo da alteridade, que é um símbolo, né, junguiano, é um conceito junguiano, que eu não vou me aprofundar, mas fala da capacidade da gente dar a todas as polaridades direitos iguais de expressão. Que polaridades? A gente podia citar aqui luz e sombra, feminino e masculino. E esse arquétipo, né, da alteridade, fala sobre esse encontro com esse outro aspecto nosso, que é um oposto complementar, e ao mesmo tempo é aquele que nos espelha e nos mostra quem nós somos. A gente pode viver esse arquétipo internamente e externamente. Esse é um arquétipo, é um conceito junguiano, que é super importante, porque sem esse outro, sem esse que nos espelha, nós acabamos não nos desenvolvendo. E é para isso que nós nascemos. Quando a gente nasce, em geral, é muito interessante, porque a gente se identifica inicialmente, né, com a nossa mãe. E apesar de a gente ter uma relação simbiótica com a nossa mãe, né, Jung usa um termo bem interessante para descrever isso, acho que ele pensou isso de algumas tribos, aí eu não me lembro direito, mas é o conceito de participação mística, que é essa consciência de dois indivíduos fundida em um só, quando um sente o que o outro sente. Isso acontece muito também com os gêmeos, né? E aí depois acontece essa separação, né? Aí a gente podia trazer um pouco de psicanálise, mas eu não vou trazer aqui, mas vocês vão entender por que eu tô falando sobre isso, porque Manauí fala. Se vocês leram ou não leram a história de Manauí, eu fiz um resuminho aqui, tá? Para quem não leu, para ficar fácil, e também para a gente relembrar. Claro que é um resumo, tá? Então depois seria legal vocês baixarem a história para lerem. Manauí é uma lenda afro-americana, né? Em que o personagem principal corteja duas irmãs gêmeas na esperança de desposá-las. Mas ele é impedido por um obstáculo, o pai das gêmeas, que só permite o casamento, né? Quando Manauí conseguiu o quê? Adivinhar o nome das mulheres, das duas gêmeas. E esse é um ponto super importante da história, porque elas estão sendo amparadas por esse masculino protetor, esse guardião, tá? Mas eu vou me aprofundar nisso depois. Esse guardião pode ser visto de uma maneira subjetiva como o nosso ânimos, tá? O ânimos que a mulher tem. É esse guardião, tá? Então, ele não conseguia adivinhar esse nome, tá? Ele não conseguia, ele fez várias tentativas de adivinhar esse tal desses nomes, né? Das gêmeas. Para poder casar, ele tinha que adivinhar. Até que ele pede ajuda, né? Ou ele recebe a ajuda do seu cachorro. Então, um dia, Manauí vai lá visitar a família acompanhada do seu cachorrinho, que percebe que as irmãs se complementam. Enquanto uma é mais bela, a outra é mais meiga, né? Nenhuma delas tem todas as virtudes. E o cão, ele se afeiçoa, né, às irmãs. E ao ouvir a conversa delas, ele consegue, então, descobrir o nome delas. Porém, o que acontece?
Todas as vezes que o animal tenta voltar para contar os nomes ao seu dono, ele é distraído por alguma tentação apetitosa e ele acaba esquecendo. Primeiro ele encontra um tal de um osso que foi abandonado no caminho, né? Então ele é seduzido pelo tal do cheiro da carne. Depois ele é seduzido pelo cheiro da noz moscada, né? E ele, né, acha, né, uma torta e ele se distrai. E na terceira tentativa ele diz para ele mesmo: não, dessa vez eu vou conseguir, eu vou encontrar esses nomes, né? Aí, na terceira tentativa, ele conseguiu retornar e ele teve vários contratempos, inclusive um homem mau que quer os nomes para ele, né? O homem, até o próprio cachorrinho quase morre, né? Porque ele correu um risco de vida, mas ele se libertou, né? E o cachorrinho mandou, né, esse predador embora, né? Ameaçando ele também. Então ele vai e revela os nomes a Manauí. Então Manauí vai até o pai com os nomes das filhas. Mas não é que é incrível, porque elas já estavam prontas esperando por ele. Elas nem sabiam se eles iam conseguir o nome, mas elas já estavam prontas. E o que, que acontece? Nesse momento, elas já estavam preparadas para esse encontro, porque tem partes da história em que elas, né, a autora conta, né, a Clarissa conta no mito, que elas estavam passando óleo uma no corpo da outra, penteando o cabelo uma da outra, e aí eles se casam e eles foram, então, felizes para sempre, né, no sentido de que Manauí e as gêmeas e o cachorro começaram a viver juntos. E assim termina esse conto, que ele é super curtinho, mas não menos inquietante do que todos os outros do livro. Segundo a Clarissa, segundo a minha visão, né, eu sou psicóloga, né, essa história responde sim a uma questão muito antiga acerca da natureza da mulher. Ou seja, ela ensina aos potenciais parceiros um velho enigma do que realmente uma mulher deseja. Mas é muito importante isso, gente. Antes que isso aconteça, é necessário que a própria mulher saiba o que, quem ela é e o que ela quer. E essa lenda também aponta para isso. Então, esse conto, assim como os sonhos, tem duas interpretações, né? Como a Clarissa mesmo coloca no livro. Nós podemos interpretar, como eu falei há pouco, esse conteúdo de uma maneira subjetiva, ou seja, como tenho colocado nos contos anteriores, do Clã das Cicatrizes, a Mulher dos Cabelos de Ouro, Balbo, Coyote Dick, as Mulheres de Ruanda, quem não assistiu, entra lá no canal da universidade, em que a gente olha todos os elementos, todos os símbolos como parte de uma mesma psique, de uma única pessoa, e também a gente pode olhar e compreender esse conto de maneira objetiva, como pessoas do mundo real e as suas relações, tá? Pois bem, conforme eu for trazendo esse conteúdo hoje, nós vamos passar pelas duas maneiras de interpretação. Em particular, eu me apaixono por olhar a história trazendo as ferramentas, como é que eu posso chamar? Psíquicas para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque, na realidade, a gente só é capaz e responsável de transformar a nós mesmos, tá? Nós somos, sim, terapeutas, agentes de transformação, mulheres, medicina, de todas as pessoas ao nosso redor. Mas não é porque a gente está mudando que, na realidade, os nossos superpoderes vão mudar o outro. Mas o que faz a diferença é a nossa própria mudança. A nossa própria mudança transforma o mundo. A Clarissa Pinkola Estés fala muito disso no livro A Ciranda das Mulheres Sábias. Ou seja, quando a gente se propõe a realizar verdadeiramente essa investigação, esse autoconhecimento, essas mudanças internas começam a reverberar ao nosso redor. Então, eu gosto de olhar para todos os personagens como parte do nosso próprio psiquismo.
E não adianta também, gente, a gente dar uma cópia do livro para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para ler, para dizer assim, né? Tem muita gente que fala assim, ai, Soraya, esse conto eu vou dar para minha companheira me entender. Se a tua companheira não quiser entender nada, ela vai ler aquilo como se nada tiver. Imagina, porque às vezes a pessoa não está nem um pouco afim de ler Mulheres que Correm com os Lobos. Não é assim que funciona. Pode ser que funcione em um outro momento, mas se você não se conhecer, porque quando você se conhece, você vai esperar a outra pessoa querer ler o livro também, vir perguntar para isso, sobre isso, tá? A priori, né? Eu vou trazer aquilo que eu considero alguns pontos centrais da história. E o primeiro passo para que uma pessoa, seja ela um homem, uma mulher, um transgênero, esteja preparado para viver um grande amor, é estar íntegra consigo mesma e consciente do quê? Da sua natureza dual. Por isso que as irmãs são gêmeas, são opostos complementares, ou seja, na visão junguiana, persona e sombra. Então, vamos falar um pouquinho dessas meninas, porque a Clarissa fala muito que não se trata de uma história de poligamia, tá? A partir de uma perspectiva arquetípica, essa história, na realidade, ela fala do mistério de duas poderosas forças femininas numa única mulher. Ou seja, a história fala das duas faces de uma mesma mulher. Citando Clarissa, a autora defende que por mais que se possa, aí abre aspas, aqui é uma fala da própria Clarissa, eu vou ler para vocês, tá? Encarar as duas mulheres como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquetípica, essa história fala do mistério de duas poderosas forças femininas numa única mulher. Fecha aspas. Ou seja, gente, pensa bem, existe um paradoxo da natureza gêmea das mulheres, que reside no fato de que, quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro lado está mais quente. Quando um lado é mais apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode ser, de um certo modo, gélido. Muitas vezes, um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um tal anseio por não sei bem o quê. Ou seja, essas duas mulheres que são uma. Se identificaram aqui? Ou seja, gente, o superficial e o profundo, a luz e a sombra. Eu posso escutar e ainda posso ter voz. É sobre isso que fala essa dualidade, falando dessa história de uma maneira subjetiva. Não só falando sobre gêneros aqui. As gêmeas representam a dualidade da alma. E o cachorrinho e Manauí também representam duas faces de uma mesma alma, tá? Outra questão muito importante, tá, que eu acho bem legal a gente colocar, é para ter uma boa relação externa, é preciso ter uma boa relação com o nosso ânimos, falando agora de gênero mulher, que na história aparece para a gente como esse pai protetor, esse guardião que sabe que a recompensa sempre vai chegar, né? Vamos lembrar, né? Por exemplo, se a gente for citar outros contos do livro da Clarissa Pinkola-Estés, Barba Azul, por exemplo. Barba Azul, ela não sabia, ela não tinha um ânimos bem resolvido. Tanto é que ela cai no predador. Vassalissa também não tinha um pai interno presente, um guardião que a proteja. Olha só, gente, no conto da Bela e a Fera, o pai entrega a Bela porque ele roubou uma rosa. Como é que pode isso? Ou seja, às vezes a gente se entrega para um relacionamento só porque ele ofereceu para a gente mandar uma mensagem de WhatsApp à noite. A gente cai numa cilada, sabe? Como se a gente não merecesse. Então, a gente precisa ter, isso é uma metáfora, né? Quando a gente fala na história, para dizer que o nosso psiquismo, quando a gente não tem esse ânimo saudável, esse ânimo estruturado, que é o pai da menina que fala, queridinho, não, 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 não,
não, aqui não é tão fácil assim. Para você viver comigo, você vai ter que descobrir o meu nome. Ou seja, você vai ter que me conhecer melhor. Para você ter mais da minha pessoa, nós vamos ter que fazer né, uma investigação, vamos conhecer um pouquinho, né? Então, é fácil a gente cair numa armadilha, né, de relações não saudáveis, quando a gente não tem esse ânimo saudável. Então, a gente vai encontrar muito mais barba azuis, né, do que manauís na nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem um ânimo saudável. Então, nós não estamos falando aqui de pai e mãe, do pai e mãe que a gente teve. Nós estamos falando da nossa imagem interna, de merecer ser cuidada, por exemplo, tá? E nesse momento, com esse aspecto equilibrado, a gente acaba encontrando o quê? Um parceiro ou uma parceira, lembrando de novo que a gente não se relaciona só com homens, tá? Precisa ficar livre, isso aberto, tá? Então a gente encontra um parceiro, uma parceira, e não vai mais haver o quê? Aquilo que a gente chama de jogo de poder. Em nosso psiquismo feminino e masculino, a gente está internamente em pé de igualdade. E a gente, então, não fica competindo externamente com o outro, ou querer. Porque, gente, ninguém te faz feliz. E ninguém te faz infeliz também. Nós somos felizes e a gente encontra alguém para compartilhar essa felicidade. É muito difícil quando a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro. Primeiro, que o outro não tem nada a ver com isso. Então, você pode estar feliz com o outro, e o outro pode estar feliz com você, mas o outro não tem a obrigação de te deixar feliz. Ai, é tão triste falar isso, gente, mas é uma verdade. É uma verdade, tá? O arquétipo do pai e da mãe interna, que é o meu pai que me acolhe, a minha mãe que me acolhe, o meu pai que pesquisa, que olha, que vai lá ver se o Manauí sabe o nome, entendeu? É muito interessante isso. E a gente cai, né, como a Kelly está falando aí, né, em muitas ciladas no mundo de relacionamentos líquidos. Sim, concordo plenamente. É interessantíssimo esse conteúdo, né? Eu tenho um livro que fala sobre isso. Bárbaro, adoro esse conteúdo. Então, é muito legal a gente observar tudo isso. E aqui acho que está claro, né? E vamos lembrar de uma questão bem importante. A gente pode falar aqui também um pouquinho mais sobre essa maneira objetiva de interpretar esse conto, que é bem legal falando das irmandades femininas. Vocês percebem no conto que o tempo todo as duas irmãs cuidam uma da outra, passam óleo uma na outra, penteiam o cabelo, ajudam uma a outra, não há uma disputa. Elas estão integradas, elas estão em perfeita harmonia, elas não estão competindo pelo masculino. E quem traz essa competição pelo masculino? Quem? A sociedade que a gente vive, que está doentia, patriarcal, que é o macho alfa, é o bababá, né? E que a mulher, ela entra em disputa, ela cai no paradigma da escassez, porque não tem homem para todo mundo, não tem. E as irmãs, falando de uma maneira objetiva, falam um pouco dessa relação que nós mulheres temos que reavivar, de não enxergarmos na outra irmã alguém que vai competir por causa de algo, seja um trabalho, seja, né, tem tantas mulheres que fazem, né, arte. Eu estou divulgando aqui da Ana Lídia, mas já divulguei de várias, a Mariana, né, Milani, que fez meu oráculo, né? Então, assim, tem para todo mundo, né? Então, elas estavam lá. E outra coisa importante para falar é esse homem que é civilizado, cortejando as irmãs e não tentando fazer uma adivinhação racional dos nomes delas, né? Então, ele tem o quê? Ele tem o self, né? Criativo ou instintivo, que é o cão, que é o homem instintivo, ou seja, o cão do Manauí é a bonequinha da vassaliça. Para quem não leu, leia o conto da vassaliça. Eu tenho um webinário só sobre vassaliça. Então, que de alguma maneira esse cão instintivo tem mecanismos que consegue descobrir os homens, o nome das meninas, ou seja, por baixo da superfície há uma criatura diferente que habita um universo não acessível facilmente. O próprio homem possui também o seu lado dual. Nesse caso, o lado homem, nesse livro, nesse estudo, né, é uma metáfora, tem o lado cão. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante.
lembra, né, que o cão traz muito essa referência do aspecto intuitivo, que é a bonequinha para a vassaliça, né? A vassaliça que tem a bonequinha que vai ter que cumprir as missões de uma maneira instintiva, né? Para a Baba Yaga, o Manauí tem que entregar o quê? O nome das noivas, tá? Então, a primeira vez que eu li esse conto, é bem interessante eu compartilhar um pouco da minha experiência aqui, não vou ficar contando toda a minha história aqui, mas né, que eu falo muito. Eu fiquei super impressionada, justamente porque eu costumava fazer uma brincadeira assim, com fundo, super de verdade. Toda vez que eu engatava num relacionamento com alguém, ou que eu contratava alguém no meu trabalho, né, na Ciranga da Lua, que eu coordenei durante 14 anos, no século XXI, que foi uma escola também que eu coordenei durante 9 anos, uma escola que tinha como maestria a pedagogia Waldorf, eu falava para as pessoas assim, que eles não conheciam ainda a verdadeira Soraya, né? Que aquela Soraya, ela era ela também, sou eu, né? Mas não tem nada a ver com a imagem que as pessoas que não conviviam mais diretamente tinham, né? Porque como fala, nossa, Soraya, você é uma pessoa super pacífica, super tranquila. Por que tranquila? Porque eu era simpática, né? Eu gosto, eu sou leonina, né? Se relacionar com as pessoas. Então, ninguém me dava muito crédito quando eu dizia isso, até o primeiro conflito chegar, né? O conflito que dizia assim: nossa, a Soraya é tão exigente, gente, eu tenho uma lua em virgem, eu tenho uma Vênus em virgem, eu sou exigente comigo. Já melhorei muito com 53 anos. Aí a pessoa se incomodava, mas eu sempre dizia, né? Olha, existe essa pessoa também, né? Porque aí quando os conflitos começavam a surgir, já com toda certeza a minha personalidade íntima não correspondia à ideia que faziam de mim. Então, muitas vezes, não é que eu estava vestindo uma máscara quando eu sou simpático, quando eu sou brincalhona, quando eu sou divertida, não é uma máscara, é uma parte minha também. Mas eu não sou só isso, eu tenho uma dualidade, tem uma parte minha intrínseca que traz esse equilíbrio, e ela é comum, e ela é desejada também, tá? Então, a Clarissa fala assim no livro dela, abre aspas, qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura interior, um que habita o mundo terreno e outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia, é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. Então, quando a gente nega essa parte mais subterrânea, essa mulher selvagem, essa dualidade da nossa mulher, a gente também está negando algo muito lindo que pode vir junto com isso, que é o quê? Surpreendente, original e sagaz. Perfeito, as tarefas. Então, os relacionamentos são essas partes de nós mesmos que precisam ter uma tarefa, tá? O problema, de acordo com o capítulo, acontece muitas vezes quando um dos lados é privilegiado em detrimento do outro, tá? Então, detrimento, né, do outro, acaba levando a gente ao desequilíbrio. Ou seja, a mulher, ela tem muitos e muitos poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente, que é o mais difícil, trazer essa consciência, porque a gente tem medo da nossa sombra, muitas vezes a gente nega, tá? E quando a gente considera esses dois aspectos sendo da mesma unidade, e a gente mantém esses dois aspectos unidos, em vez de separados, só aqui na minha casa que eu posso ser assim. Não é que você precisa mostrar o que você é para todo mundo, mas para você, você precisa. Né? Para você, você precisa. Então, sozinho, né, o self mais civilizado vive bem, mas ele sente uma certa solidão. Sozinho, o self selvagem também vive bem, mas ele anseia por um relacionamento com o outro. Então, é muito importante a gente olhar para isso tudo, né? E falando um pouquinho sobre essa energia dual do homem, né? Da sua natureza dual, que nessa história é representada pelo cachorro, a Clarissa fala o seguinte, sua natureza
natureza humana, embora simpática e carinhosa, não lhe basta para ter sucesso na corte, ou seja, o Manauí não pode ser apenas simpático, bonito, ele tem que trazer também o aspecto que instintivo, que tem o que? A tenacidade, que tem o que? Que tem uma audição apurada, que tem os instintos para encontrar, os instintos para quê? Para perseguir, para resgatar ideias valiosas, e o mesmo, falando de uma forma subjetiva, para o nosso ânimos. Quando a gente quer fazer um projeto, a gente tem que ter, vai colocar um trabalho novo, um círculo de mulheres no mundo, né? Com tantos que tem. Qual vai ser a minha autenticidade? Então, eu tenho que ter um instinto para encontrar uma autenticidade para esse trabalho. Já vai ser autêntico porque sou eu que vou estar fazendo. Então, já vai ser autêntico, né? Aí eu tenho que perseguir aquilo, não me distrair, né? Com aquilo, né? O cheiro da noz moscada e resgatar as nossas ideias valiosas, né? O cão também é um aspecto no conto que a gente chama na mitologia, né? E é um termo também da psicologia, de psicoponto, né? Ou seja, esse ser ou esse conceito que designa que consegue fazer essa conexão entre a consciência, de uma maneira subjetiva, e a inconsciência. Por exemplo, a gente pode citar na mitologia grega o deus Hermes, a deusa Hécate, que conseguem ter acesso ao submundo, né, ao mundo de Hades, né, que tem esse aspecto do psicopompo, né, que consegue acessar, né, e entrar no mundo de Hades sem que nada aconteça, né, ou seja, o mundo de Hades é o submundo, né, então é esse inconsciente, tá? Aí a gente tem também a história de Psique, que vai até lá para realizar a quarta tarefa que Afrodite dá para ela, e ela volta, né, renascida. Leiam, né, o tarô, né, mitológico, que é bárbaro, o naipe de coração, que fala da função, né, da nossa emoção, de como a gente se relaciona, a função relacionamento. Então, é muito importante que a gente precisa tomar um cuidado aqui, né? As forças masculinas, elas podem incluir energias bem distantes do que representa Manauí, e que está mais próxima do predador do Barba Azul. São aqueles que tentam demolir a estrutura dual da mulher, sabe? Os abusadores. Esse tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade, e ele procura o quê? A perfeição. Ele procura o quê? Uma verdade única, a substância feminina imutável, né? Inalterável, né? Encarnada na mulher, o quê? Perfeita. Cuidado. Se você encontrar esse tipo, né, de predador, fuja para o outro lado com a maior rapidez possível, tá? Então, e tem também o pretendente, que é esse tipo Manauí, né? Que ele deseja o quê? Ele deseja tocar essa combinação. Que combinação? O poder de ser dois em uma entidade una. Então, misteriosamente, né, e onipresente da vida da alma da mulher. E ele, seja uma mulher, seja um homem que vai se relacionar com a gente se relacionando com a nossa natureza dual, se dispõe de uma soberania própria, já que ele próprio é o homem natural ligado ao homem selvagem, né? Tem uma sintonia com a mulher selvagem e sente atração por ela. Então ele procura o quê? De alguma maneira, encontrar essa dualidade da mulher, porque ele considera essa dualidade o quê? Algo valioso, algo desejável, em vez de ser algo que a nossa sociedade fala que é o quê? Diabólica, feia e desprezível, tá? Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso, tá? Acho que ficou claro até agora. Tem uma coisa interessante que eu acho legal, que é o poder do nome, né? Qual a representação dos nomes e qual que é a força disso, né? É interessante porque quando você vê alguns filmes de ficção futuristas, né? A primeira coisa que eles fazem é tirar o nome das pessoas. Então é assim, né? Você, soldado 351, prisioneiro LT52. Quando você tira o nome, é como se você perdesse o poder.
Quando a gente lê o mito da Inanna, né, da deusa, a rainha sumeriana, quando ela desce para o submundo para encontrar com ela mesma, tem um momento que ela tem que abrir mão do nome, mas o nome ali estava associado a tudo aquilo que ela precisava destruir e descriar sobre ela mesma para poder se tornar um aspecto dela mesma, aonde ela encontra com a irmã, que é Ereshkigal, e aí ela sobe como rainha do céu, ela morre e renasce. Então, a gente precisa nomear o que a gente está sentindo. E isso é muito poderoso. Dar nome traz clareza, né? É muito importante aceitar conscientemente esses lados opostos e dar nome a esses lados opostos, além de perceber que o homem desejável é aquele que deseja essa dualidade e que vai procurar compreender ou a parceira ideal, ou o parceiro ideal, ou o nosso ânimos, ou a nossa, né, o nosso aspecto feminino e masculino interno, ou o nosso ânimos, né, mulher não tem ânima, mulher tem ânimos, né, então, dar o nome às coisas é uma das principais bandeiras do feminismo, ou seja, dizer o que é um assédio sexual, dizer o que é um estupro, dizer o que é um feminicídio, o que é uma lesbofobia, né? Essa mania dos homens explicarem tudo para a gente, até quando se trata do nosso campo de trabalho, da nossa personalidade, o homem externo, que vem dizer para a gente que o feminismo não é bom, né? Dizer que o feminismo não é legal, que a gente está brigando contra os homens, não é verdade. Né? Se você está lutando por um mundo melhor, você é uma feminista. E o feminismo tem esse lugar de dar nome, da gente entender que existem vários tipos de abuso, que tem muitas mulheres que são abusadas e que não sabem que são abusadas. Dar o nome às coisas, dar o nome àquilo que você está sentindo, tá? É muito importante, é preciso identificar, a Mariana está colocando aí, né? Identificar o que te leva às ciladas, carência do quê? Né? Do que você tem medo? Por que o teu ânimo não está saudável? Você está procurando externamente um masculino, né? Que você precisa ter internamente primeiro. Nomear é um ato que não deve ser subestimado, né? Nessa história, nesse conto, vamos lembrar uma coisa, gente, eu não tenho a verdade total. Eu analiso esse conto partindo de um lugar que eu sou psicóloga, especialista em psicologia junguiana. Jung não gostava que a gente falasse isso, né? Que você é psicólogo junguiano, você não sabe falar que é, né? Ele dizia nos textos dele. E eu gosto muito de mitologia, de contos, eu sou uma contadora de histórias, e também é a minha experiência de aí 20 anos de consultório. Então, eu trago de mentoria. Então, é a minha leitura. Pode ser que muitas coisas que eu fale aqui não façam mais sentido, ou não faça sentido para você. Que bom que você tem uma outra maneira de enxergar isso tudo. Não tem um prisma, que é a quarta anciã, né? A quarta anciã fala disso. Não existe apenas uma verdade. Existem algumas formas que a psicologia traz, algumas leituras que a filosofia traz, mas não significa que é uma verdade absoluta. São maneiras de você compreender. Então, quando o Manauí procura pelo nome, tem como um objetivo muito forte invocar uma força, uma pessoa, chamá-la para que ela se aproxime, para que você possa entrar num relacionamento com ela. Manauí está interessado em descobrir os seus nomes, não para se apoderar do poder delas, como tem aquele que pega o cachorrinho no final, que sai da selva e pega o cachorrinho, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas. Conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e retê-la. Ou seja, a Clarissa fala assim: quando nós nomeamos, nós descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher. Não importando as personalidades dos aspectos opostos, essa identificação e esse vínculo são chamados, em termos humanos, de amor a si mesmo. Quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Já peguei alguns pontos bem importantes, às vezes eu volto neles, porque eu me empolgo, tá? Eu adoro falar sobre mulheres que correm com os lobos. Eu trabalho há muitos anos com esse livro em consultório.
E cada vez que eu estudo mais, mais eu tenho para aprender. É engraçado porque a gente vai falar um pouquinho agora da sedução furtiva dos apetites, né? Às vezes você está focado em algo que você deseja fazer muito, lançar um projeto, ah, mudar alguma coisa, começar uma dieta, sei lá, começar academia, sei lá, fazer uma live. Aí você se distrai com o teu Instagram, com o Netflix da vida, com o atrito de família, com o assunto do banco, algo que naquele momento pode até ser importante, mas quando a gente perde o rumo daquilo que a gente está fazendo, para a gente retornar, a gente gasta uma energia tremenda. Então, nessa parte do capítulo, né, a Clarissa trata das distrações, dos desvios no caminho que nos impedem de alcançar o quê? Os nossos objetivos. Pode ser aquele momento em que parece que nada vai dar certo na vida, ou aquele em que a gente perde o desejo no meio da estrada. Mas, na maioria das vezes, se tratam de prazeres diversos, o que lembra um pouquinho o capítulo. Que, não vou entrar em detalhes, senão eu vou falar muita coisa, tá? Né? Vou falar coisa demais, mas vamos falar o seguinte: esse é um tópico que eu particularmente fico bem tocada, porque eu sou uma pessoa, eu sou leonina, eu sou muito impulsiva, e qualquer pessoa impulsiva, muitas vezes se desmotiva com muita facilidade. Eu estou sempre buscando alguma coisa que me dê mais apetite, então eu tive que fazer uma investigação interna para ver o que, que era isso no meu, né, na minha psique, e tudo que eu coloco para realizar, eu tento, quando eu não realizo, entender se eu não realizei porque aquilo não era mais importante verdadeiramente, ou porque foi uma distração no meio do caminho. E não olho para isso como culpa, tá? Eu olho para isso como algo bom, para que eu possa aprender mais sobre mim mesma e encontrar o caminho com mais facilidade, cumprindo as tarefas, mas com muita facilidade. A Clarice, ela fala um textinho, tem um textinho dela na página 147, eu só até anotei, que ela fala assim: os pretendentes, eu não vou citar o texto inteiro, os pretendentes podem, como o cachorro, perder sua determinação quando são tentados a sair do caminho. Isso pode ocorrer especialmente se eles próprios forem criaturas ferozes ou, né, esfomeadas. Além do mais, eles podem se esquecer do que os motiva a agir. Eles podem ser tentados, atacados por algum aspecto do seu próprio inconsciente que deseja impor às mulheres para tirar vantagem, para seduzir, para o seu próprio prazer, ou num esforço no sentido de acabar com uma sensação de vazia típica do caçador. Porque tem, dentro do arquétipo do caçador, tem aquele momento que ele se sente vazio, quando ele conquista algo. A autora conta que na sua prática clínica, ela não passa um mês sem ouvir alguma queixa de pessoas que se desviaram do que estavam fazendo por alguns impulsos externos ou desmotivações do tipo: nossa, eu entrei em 7 novas iniciativas criativas, eu adorei o que estava fazendo, mas depois eu concluí que nenhuma delas era realmente algo que eu queria, não ia dar em nada, então eu joguei tudo para o alto. Eu, como psicóloga, né, como terapeuta, como mulher, como mãe, mas principalmente como um ser individual dentro dessa dualidade, compartilha essa sensação com os pacientes de quando nós estamos lá, né, no processo, muitas vezes o paciente chega no processo terapêutico, aí a gente está próximo de uma ruptura, né, de sair daquela zona de conforto, a gente está quase entregando os nomes do Manauí, aí a pessoa vem e me conta algo completamente fora do contexto, não menos importante, tá? Mas aí a gente perde o foco e a gente tem que retornar lá naquele sentimento. Ufa, aquela história, né? Do porquê nós estamos trabalhando naquilo, né? A gente às vezes perde um tempão, né? Quando o cachorrinho percebe a importância de ir até o final, de entregar os nomes do Manauí ao Manauí, né? Que ele vai. O mesmo acontece com a gente, né? Quando nós nos damos conta da necessidade de concluir os nossos objetivos.
os nossos projetos e as nossas tarefas. Não importa mais aí o que? O cheiro da carne, o cheiro da noz moscada, não importa mais nada no caminho, né? E é engraçado porque a Clarice, ela faz até uma analogia entre a excitação sexual e o que ela chama de trabalho profundo. Ela fala o seguinte, né, que ambos começam do nada, se aceleram em platôs e chegam a um estágio uniforme e intenso, né? Caso a estação seja interrompida no meio por algum motivo qualquer, a gente tem que começar tudo do zero de novo. Assim também é com os nossos objetivos. Uma vez que a gente desvia, né, do caminho, a gente não pode se esquecer de onde a gente estava, né? Porque se a gente se esquecer de como a gente estava, a gente se esquece do porquê a gente está indo naquele objetivo, tá? Então, olhar para o nosso processo é se manter consciente, é não ceder o tempo todo a esses apetites que podem perturbar a nossa conexão psíquica, tá? Da gente ser fiel àquilo que a gente deseja, ser fiel ao nosso inconsciente profundo, desses arquétipos que trazem a realização. É demorado, às vezes, o mergulho para a gente descobrir, né, os nomes lá no fundo, tá? E elaborar e trazer para a superfície. Mas vale a pena. Essas armadilhas que a gente encontra são apenas as tarefas, tá? E é engraçado porque essas distrações, segundo a autora, são as versões também do estranho sinistro, né? O que o estranho sinistro quer, no fundo, né? O estranho sinistro que aparece no final da história, né, quando o cachorrinho, o cão selfie do Manauí vai, né, e fala, dessa vez eu não vou voltar atrás, e esse estranho sinistro aparece, ele quer possuir as irmãs. Se ele não tem interesse por elas, ele não quer conhecer essa dualidade, ele quer o quê? O prêmio final. Ou seja, o estranho sinistro é aquele mesmo predador natural da psique que se opõe à consciência, que ele quer tudo muito rápido. Ah, não, estou pronta para um relacionamento, eu quero só casar. É tão louco isso, gente. Eu atendi uma paciente uma vez que ela queria o casamento, só que ela não sabia disso. Ela queria o casamento, ela queria a festa, ela queria o bolo, ela queria o convite, ela queria se vestir de noiva, ela queria casar em Cancún. Tudo bem. Ela casou em Cancún, ela fez o convite, ela fez a noiva, ela movimentou a família inteira. No dia seguinte do casamento dela, ela olhou, isso é literal, não vou entrar em detalhes de quem é, mas se ela tiver aí, ela vai saber quem ela é. Não podemos falar o nome nunca, tá? Vocês não vão descobrir esse nome. Ela olhou para o marido, né, e falou: quem é esse cara? Só para vocês entenderem. Ela voltou de Cancún e pediu a separação e se separou. E é feliz demais hoje, tendo vários relacionamentos. E ela descobriu que ela queria ter um casamento, porque ela queria cumprir algo que a menininha lá da Disney queria. Agora, muitas mulheres vivem isso e mantêm o casamento depois. Não significa que relacionamento não é bom, que dividir uma casa com alguém não é bom. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que na nossa sociedade nós temos que casar. E não é uma verdade isso. Tá? Não é uma verdade. E esse sinistro, ele também pode representar na nossa, né, nossa psique, esse lugar que só quer saber o que é um casamento, que não quer casar, só quer ter aquilo. Não vai adiantar. Entendeu? A gente tem que ver, né, se a gente realmente quer alguma coisa, né? O estranho sinistro também, a gente pode falar sobre o Barba Azul, né? O estranho sinistro, ele pode ser encarnado por uma pessoa ou por um complexo negativo interno, tá? Ou seja, uma carência, por exemplo, tendo os mesmos efeitos do devastador, ou seja, eu tenho uma carência, que é um complexo interno, e eu acabo aceitando um relacionamento que me dá menos, porque eu tenho essa carência. Então, isso pode ocorrer na nossa vida objetiva quando um incidente, um lapso, algum acontecimento estranho de qualquer natureza surge de repente e tenta nos fazer também esquecer quem nós somos. São os ladrões dos nossos nomes, lembrem disso, tá? É engraçado, a única maneira, ao meu ver, da gente aprender a nos mantermos fiéis ao nosso conhecimento profundo é quando aparece um estranho à nossa frente,
que em vez da gente de se colocar numa posição de vítima, a gente é, de alguma maneira, obrigado a lutar por aquilo que a gente preza, lutar para ter firmeza naquilo que a gente se dedica, lutar para superar as nossas motivações, né, as nossas motivações espirituais, né, emocionais, lutar para terminar aquilo que a gente iniciou. É isso que ela chama da conquista da nossa ferocidade. Guardar os nomes, né? Guardar os nomes é tudo. Então, olhando de uma forma subjetiva para esse conto, a gente tem muitos aspectos. A gêmea sendo, fazendo um resuminho aqui, sendo a natureza dual das mulheres, o cachorro sendo o self instintivo dos homens, o homem sinistro que aparece no final, representando a parte da nossa psique que não quer que as coisas deem certo, né? A parte da nossa psique que é a sombra, que não quer que a gente vá para frente. E de uma maneira objetiva, Clarissa fala que muitas mulheres estão esperando o companheiro encantado. Né? E quando elas não querem mais o companheiro encantado, elas querem o círculo de mulheres encantado. Elas querem chegar num círculo de mulheres e elas querem acreditar que a facilitadora é sensacional, que a guardiã nunca vai cobrá-las, que aquele não vai ter ninguém que vai incomodar no grupo. Aí elas se decepcionam também e saem falando mal, entendeu? Porque a pessoa quer uma vida encantada, tá? Então, ou seja, né? A gente está esperando esse companheiro encantado, esse círculo encantado, aquilo que a gente deseja, ou seja, muitas vezes você está no meio daquela briga que outra pessoa não consegue te entender, que não consegue adivinhar o que você quer. Então, é aí que ela fala no livro, ela faz uma ligação com a comunicação não violenta, que é a gente precisa falar. Não há como o outro adivinhar o que a gente quer. Não há como o outro ter essa bola de cristal. Nós temos que, de alguma maneira, mostrar, a partir do momento que a gente conhece, para o nosso parceiro, para a nossa parceira, que nós temos uma nossa natureza dual. E essa pessoa também tem a sua natureza dual. Ou seja, nós somos humanos e nós partilhamos dessa dualidade. E se a gente confia, a gente compartilha, confiando que o outro não vai ser um estranho sinistro, tentando, né, objetificar, né, o outro, ou seja, a gente tem uma relação mais rica. Clarissa fala que o parceiro ideal é aquele que está disposto a conhecer você, partindo do princípio que nós estamos em constante processo do quê, gente? Como foi falado aqui já, em processo de mudança, de autoconhecimento. Então, o outro não tem como adivinhar o que está passando com nós. Né? Então a gente tem que falar, a gente tem que informar, a gente tem que abrir, né? E abrir-se para que pergunta? Qual é o desejo mais profundo do outro? Né? A gente também tem que perguntar para nós mesmos qual é o meu desejo mais profundo. E então você contar para o outro. A gente tem que ter curiosidade. Curiosidade pelo quê? Pela pessoa com a qual a gente está se relacionando. Tem um trecho do livro que eu gosto bastante, antes de eu fechar e dar uma resumidinha no final. A tarefa primitiva do homem consiste em descobrir, ou do homem, ou da nossa companheira, se a gente se relacionar com uma mulher, em descobrir os nomes verdadeiros da mulher, não em usar indevidamente esse conhecimento para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender a substância luminosa de que ela é feita, para deixar que ela te inunde, te surpreenda, te espante e até mesmo te assuste, também para ficar com ela, para entoar seus nomes para ela. Com isso, os olhos dela brilharão e os dele também. Então, vale a pena a gente pensar nessa tarefa de conhecer a nossa natureza luminosa, a natureza luminosa do nosso parceiro e se surpreender com aquilo que a gente vê. Então, esse conto é menos para mim de como educar os homens e as mulheres com os quais eu vou me relacionar, e mais de como nós precisamos estar íntegras com o nosso velho sábio, que é o pai da menina, que é o nosso ânimos, que nos confere o quê? A confiança de que o resultado
está sempre assegurado, porque se a gente olhar de novo no conto, as meninas em nenhum momento tinham dúvida de que iam se casar, ou o casamento não é necessariamente o objetivo, nesse conto é uma analogia para isso, mas elas estavam sempre se preparando, elas estavam se arrumando, elas estavam se vestindo, e elas nem sabiam se ele ia descobrir os nomes ainda, por quê? Elas não sabiam se o trabalho delas ia dar certo ou não. Elas estavam lá fazendo. Não é o fim. Ai, será que eu vou ter prosperidade no meu trabalho? Vai ter prosperidade, o teu ânimo diz. Vai conseguir. Ai, será que esse círculo vai dar certo? Vai conseguir. Vai à frente. Até escorregou minha cadeira aqui. Porque existiu o quê? O ânimo protetor, que garantia a elas a certeza que o resultado ia vir, e o resultado ia ser o melhor, mesmo que não fosse aquilo que elas esperavam. E esse é o papel do nosso masculino saudável, pulsando de uma forma bela, sabe, gente, com o nosso psiquismo. Ele nos leva por esses caminhos em que a gente está confiando, ou seja, fiar com, em que a gente acredita junto. E o passo seguinte sobre a relação de não disputa, da colaboração entre as nossas partes, que são opostas e muitas vezes conflitantes. Nós já falamos sobre isso também. E lembrar que o cachorrinho também lembra esses instintos, né, que precisam ser educados, que precisam o quê? Ser treinados para a gente não distrair, ou seja, a gente ter foco, a gente ter caminho, a gente ter capacidade, a gente ir além, né, daquilo que a gente vê, né? Então, para finalizar, esse conto é sobre nós nos amarmos, amarmos o nosso processo de desenvolvimento, porque é isso que vai abrir espaço para que a alteridade, esse arquétipo, seja vivida no externo. Essa história é um manual de como nós podemos nos preparar para que no momento se a gente desejar, a gente encontre esse outro real e fisicamente, ou seja, se apaixonar por essa pessoa e esse outro se apaixonar por nós, e que isso não significa a gente se perder da gente mesmo, e sim um encontro com outro onde a alteridade de fato aconteça. Um espelho, sabe, digno de se olhar. Ó, gratidão.